Queridos irmãos e irmãs que estão aqui presentes nesta celebração, quero saudar também a todos os irmãos e irmãs que neste momento estão em sintonia conosco e tomam parte desta celebração a partir da transmissão da missa pela TV ou pela internet. A Eucaristia nos une a Cristo e aos irmãos. O amor de Jesus que nós celebramos na Eucaristia não conhece barreiras, não conhece limites de espaço, de tempo, pois Ele está conosco sempre e em todos os lugares. Então queremos lembrar a você, irmão e irmã, que acompanha a Santa Missa pelos meios de comunicação, que você se faz aqui presente espiritualmente e que você possa experimentar da presença de Jesus aí onde quer que você esteja, em meio aos seus trabalhos, às suas ocupações, em meio às suas dificuldades, seus sofrimentos, suas dores, suas alegrias, conquistas. Sinta a presença do Senhor aí junto de você. E que essa presença dEle possa fortalecer, animar, encorajar a sua fé, para que você continue a sua caminhada em missão, dando testemunho dEle e sendo um reflexo desse amor para todos, primeiramente para os da sua casa. Neste tempo da pandemia, nós nos recordamos daquilo que talvez tivéssemos esquecido, de que a nossa casa é a nossa primeira igreja, a igreja doméstica é a nossa família, é a primeira comunidade cristã da qual nós fazemos parte. São os da nossa casa que nós devemos amar em primeiro lugar. Atentos ao mandamento de Jesus, que devemos amar o próximo, e o próximo mais próximo são os nossos familiares. E que bom que nós podemos nos alimentarmos de Jesus no pão da palavra e na Eucaristia. Nós cantávamos com o salmista: a palavra do Senhor é luz para os nossos passos. Nós estamos no mês de setembro, que já vai caminhando agora para o seu final, e dentro da dinâmica dos meses temáticos da nossa igreja no Brasil, como agosto foi o mês vocacional e outubro será o mês missionário, setembro é o mês da Bíblia, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. E nós precisamos valorizar a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, como uma maneira de Deus nos falar. Como a gente canta, toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. A Bíblia é Deus se comunicando conosco. E todo aquele que fala espera do outro uma resposta. Se Deus nos fala na sua santa palavra, nós não podemos virar as costas a Ele. Como é ruim quando você está falando e alguém te deixa falando sozinho, vira as costas, vai embora, não dá atenção ao que você diz. Talvez você está orientando, aconselhando, aquela pessoa não quer, então ela faz pouco caso, como a gente costuma dizer. E quantas vezes nós agimos desta forma diante da palavra do nosso Deus, que quer se comunicar conosco e espera a nossa resposta. E qual a resposta que nós damos para o Senhor que nos fala, que nos orienta, que nos forma, que faz da sua palavra uma luz para os nossos caminhos? Nós responderemos praticando, amando, compreendendo, buscando encarnar na nossa vida a palavra de Deus, deixando que ela seja a orientação para o nosso caminho, nos alimentando dessa palavra, que é proclamada nas nossas celebrações, todas as celebrações da igreja, todos os sacramentos que são celebrados, sobretudo a Santa Missa. A palavra de Deus tem a sua centralidade, tem a sua importância, porque a palavra é pão que nos alimenta também. A primeira mesa da missa é a mesa da palavra. E muitas das vezes
nós participamos da Santa Missa, desejosos de comungar, de receber Jesus na Eucaristia. E quantas pessoas nestes tempos da pandemia, nós ficamos vários meses sem ter a possibilidade de participarmos da missa presencialmente, de podermos receber Jesus na Eucaristia sacramentalmente, e quanta saudade, quanto desejo de termos essa possibilidade tivemos. Muitos tiveram e ainda têm, ainda não podendo participar. Mas nós valorizamos tanto a Sagrada Eucaristia, e que bom que é assim. Por exemplo, uma pessoa quando está com a consciência pesada ou cometeu alguma falta, não participa da comunhão antes de comungar, antes de se confessar, antes de se reconciliar com Deus. Isso é muito importante, isso é muito bom. Mas às vezes nós não nos preparamos tão bem para comungar a palavra. Nos preparamos para comungar a Eucaristia, comungar Jesus no pão da vida. Mas não nos preparamos para comungar Jesus na sua palavra. Para deixar que esta palavra dele nos alimente também, como a Eucaristia. A palavra nos forma, nos orienta, nos alimenta. Quantas vezes, até mesmo nas missas, nós não valorizamos a proclamação da palavra. Às vezes não temos aquele costume de rezar em casa, em família, a palavra de Deus. Pelo menos na missa, quando ela é proclamada, nós deveríamos acolhê-la e nos esforçarmos por meditar, rezar esta palavra para que possamos vivê-la. Mas talvez nem isso. Então, o mês de setembro vem para chamar a nossa atenção. Esses 30 dias em que a igreja nos convida a colocarmos em destaque a palavra de Deus, não só exposta lá na nossa casa ou na igreja, mas na nossa vida. Setembro é o mês da Bíblia porque no dia 30 nós vamos celebrar a festa de São Jerônimo, que amou muito a palavra e quis traduzi-la. Sabemos que São Jerônimo teve a missão de traduzir os textos sagrados. E nós sabemos também que ele, antes de traduzir o escrito, traduziu na vida, se esforçou para isso. Por isso é um santo exemplo para nós, como devemos fazer também. Traduzir a palavra com as nossas vidas, com as nossas palavras, sim, mas não só com as palavras, mas com o nosso testemunho, com a nossa prática cristã. E hoje nós estamos celebrando a festa de São Pio, frade franciscano capuchinho, santo dos nossos tempos modernos, um santo tão conhecido, tão amado. E hoje, 23 de setembro, aniversário da sua entrada no céu, nós estamos celebrando a sua memória na liturgia. E ele procurou, durante toda a sua vida, ele que desde a infância já recebera de Deus tantos dons místicos, ele que na sua vida procurou traduzir e viver a palavra de Jesus. E ele esteve tão unido a Cristo na palavra, na Eucaristia, que ele recebeu a graça dos estigmas. Ele foi o primeiro sacerdote a receber os estigmas de Jesus, as chagas, os sinais da paixão. Ele que quis se configurar, quis se assemelhar tanto a Jesus, que recebeu os sinais do Senhor. Um exemplo tão bonito de vida, para que nós também queiramos nos aproximarmos cada vez mais de Jesus, nos identificarmos a Ele, termos os mesmos sentimentos e atitudes do seu coração, como era o desejo do Padre Pio. E mesmo que nós não recebamos a graça extraordinária dos estigmas, como o Padre Pio recebeu, não nos esqueçamos de que nós temos as marcas de Jesus. Nós devemos deixar que o sinal
do cristão que nós recebemos no batismo, porque nós fomos marcados com a cruz de Cristo, e nós devemos fazer com que este sinal com o qual fomos marcados possa se refletir para os outros, através do nosso desejo também, como do Padre Pio, de nos assemelharmos sempre mais a Jesus. E no Evangelho de hoje, Jesus fala para os seus discípulos, eles que se tornariam seus missionários. Ele fala para os missionários. Missionários foram os apóstolos. Missionários são aqueles que recebem da igreja esta missão na vida religiosa, consagrada, no ministério ordenado, mas também os consagrados nas comunidades de vida, como por exemplo, vocês da Missão Maria de Nazaré, todos são missionários, mas não só nós que recebemos da igreja esta missão, mas todos os batizados são missionários. Todo cristão é chamado a ser missionário. E Jesus dá aos seus missionários a autoridade sobre o mal, o demônio, para curar as doenças. Envia-nos para proclamar o reino de Deus, curar os enfermos. Jesus dá esta autoridade à sua igreja e a cada um que, em nome dele, haverá de cumprir a sua missão. Nós sabemos que o Padre Pio foi um grande missionário e ele tomou posse desta autoridade que Jesus deu de triunfar sobre o mal, sobre o demônio. Sabemos quantas vezes ele foi perseguido pelo demônio, tentado, provado, mas ele sempre saía vitorioso. Nós sabemos que o Padre Pio, na sua vida, foi tantas vezes perseguido até mesmo pela igreja. Até mesmo pela igreja. Que dizia, por exemplo, que os seus estigmas eram uma farsa, que ele gostava de chamar a atenção para si mesmo. Foi até proibido de celebrar a missa publicamente, de atender confissões, o que era um dos seus apostolados, ficar várias horas no confessionário atendendo a todos, que a partir daquele momento viam a sua vida se transformar. E ele foi impedido, mas obediente, fiel a Deus, ele cumpriu a sua missão, deixando para nós esse exemplo bonito de que o Senhor nos dá, pela força da nossa fé, a graça de triunfarmos sobre o demônio, sobre o mal, sobre as perseguições, sobre as dificuldades que fazem parte da vida de todo aquele, de toda aquela que quer seguir de perto ao Senhor. Mas para isso é preciso desapegar-se de tudo, é preciso deixar para trás tudo aquilo que possa nos impedir de livremente seguir os passos do Senhor. É o que Jesus diz para os seus missionários no Evangelho de hoje. Não leveis nada para o caminho, nem sacola, nem cajado, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Ou seja, buscar em primeiro lugar a graça de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, como ele diz em outra passagem, e tudo mais nos será dado, nos será acrescentado. Então, que nós possamos aprender com São Pio, o seu amor à Eucaristia, a Jesus, à palavra, o seu amor à Nossa Senhora, que nós sabemos que ele, na sua vida, teve tantos filhos espirituais que bebiam da sua espiritualidade, da sua mística, da sua experiência com Deus, com Nossa Senhora. E ele que disse que depois da sua morte faria mais barulho. Depois da sua morte, ele continuaria a sua missão. E nós sabemos, os santos continuam a sua missão no céu, junto de Deus. Deixam para nós aqui o seu exemplo. São modelos para nós, devemos imitar. Mas são nossos intercessores, continuam a sua missão no céu,
rezando por nós que devemos ser missionários no nosso tempo, como os santos foram no seu tempo. E hoje, além de celebrarmos a festa de São Pio, nós celebramos também a festa do beato Francisco de Paula Vítor, um beato mineiro que viveu na cidade de Três Pontas. E hoje se celebra também a festa do beato Padre Vítor. Nasceu em Campanha, era filho de escravos, com muita dificuldade tornou-se sacerdote e foi também rejeitado, perseguido por muitos pela sua cor, pela sua raça, mas foi um pastor para todo o povo de Deus, chamado pelo povo de Três Pontas de anjo tutelar, de anjo protetor. Foi um sacerdote, como o Padre Pio, à semelhança do coração de Jesus, dedicando-se ao seu povo no acolhimento, no aconselhamento, na educação, e é o nosso beato Padre Vítor. A ele também queremos recorrer para que ele interceda por nós, para que coloquemos em prática a missão que o Senhor nos confia. E que assim seja. Amém.